O estúdio estava iluminado com luzes vibrantes e uma trilha animada tocava ao fundo. Anita e Ivete Sangalo estavam sentadas no sofá principal, ambas sorrindo, descontraídas, prontas para um bate-papo que prometia ser leve e divertido. Anita mexia no cabelo, ajeitando-se na cadeira, enquanto Ivete ria. Minha gente, hoje o programa tá diferente. A gente chamou aqui um cara que não gosta de carnaval. Dá pra acreditar? Ivete brincou, balançando a cabeça. Anita riu, cruzando as pernas. E pior, dizem que ele acha que carnaval é uma coisa do diabo. Ah, não, gente! Isso eu preciso ouvir pessoalmente. Ivete apontou para a câmera, aumentando a expectativa. Com vocês, Nicolas Ferreira! O público aplaudiu e a trilha sonora animada tocou, enquanto Nicolas Ferreira entrava no estúdio. Ele usava um terno azul escuro e caminhava com um sorriso discreto. O contraste era visível. Duas das maiores estrelas do carnaval e um político conservador que sempre criticou a festa. Ivete abriu os braços e fez sinal para ele sentar. Vem cá, meu filho! Não tenha medo que aqui a gente só morde se você deixar. A plateia riu. Nicolas apertou a mão de Ivete e depois de Anita, sentando-se na poltrona ao lado delas. Obrigado pelo convite, Ivete, Anita. Sei que essa conversa vai ser interessante. Anita o observou por um instante, sorrindo de canto. Nicolas, vamos direto ao ponto. Você realmente acredita que o carnaval é uma festa do diabo? Nicolas ajeitou-se na cadeira e olhou diretamente para ela. Anita, o que eu acredito não é baseado só na minha opinião, mas nos fatos e na história. O próprio nome carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. É uma festa que surgiu em rituais pagãos, onde as pessoas se entregavam completamente aos prazeres antes de um período de restrição. A origem do carnaval sempre esteve ligada à libertinagem, aos excessos e à ideia de satisfazer os desejos sem limites. Ivete ergueu as sobrancelhas. Ah, homem, mas isso foi há séculos? Hoje em dia é diferente. Nicolas manteve o tom sereno. Será que é, Ivete? Ou será que o princípio continua o mesmo? Durante o carnaval, vemos um aumento gigantesco no consumo de drogas, nas traições, nas brigas, na exploração sexual. Quantas vidas já foram destruídas nos dias de festa? Quantas pessoas perdem o controle e depois carregam as consequências para sempre? A plateia ficou em silêncio. Anita riu levemente, mas sua expressão mudou um pouco. Peraí, Nicolas, você tá dizendo que tudo isso é culpa do carnaval? Eu tô lá cantando e botando o povo pra cima. Não sou responsável pelo que cada um faz. Nicolas olhou para ela com calma. Mas você já parou para pensar no que está promovendo? No que o carnaval representa além da música e da festa? Ivete cruzou os braços, ainda sorrindo, mas com um olhar mais atento. Oxe, homem, você tá dizendo que eu sou uma serva do diabo sem nem saber? A plateia riu, mas Nicolas manteve a seriedade. Não estou dizendo isso, Ivete, mas estou perguntando. Você já parou para pensar qual é o verdadeiro espírito do carnaval? Qual a influência espiritual que está por trás dessa festa? Ivete ficou em silêncio por um instante. Anita desviou o olhar, mordendo o lábio. Oh, vou ser sincera, eu nunca parei para pensar nisso desse jeito. Ivete murmurou. Nicolas inclinou-se um pouco mais para frente. E talvez esse seja o propósito dessa conversa hoje. A câmera captou o rosto de Ivete, que agora parecia menos descontraída, como se algo dentro dela estivesse sendo confrontado. Anita, por outro lado, cruzou os braços e respirou fundo. Tá bom, Nicolas. Agora eu quero ver você me convencer. A conversa estava apenas começando. O clima no estúdio já não era o mesmo. Ivete Sangalo não fazia mais piadas. E Anita, apesar de manter a postura firme, já demonstrava um olhar mais reflexivo. Nicolas Ferreira percebeu a mudança no tom da conversa e decidiu continuar. Ele respirou fundo e olhou diretamente para Anita. Você disse que queria que eu te convencesse, então eu vou fazer uma pergunta simples. Qual é a verdadeira mensagem do carnaval? Anita franziu a testa, inclinando-se para a frente. Alegria, liberdade. O povo na rua curtindo, esquecendo os problemas. Nicolas assentiu. Mas liberdade para quê? Para viver qualquer desejo sem pensar nas consequências? Para fazer coisas que depois trazem arrependimento?
Anita cruzou os braços. Nicolas, ninguém é obrigado a fazer nada. Cada um tem a sua escolha. Carnaval não obriga ninguém a se drogar ou trair, por exemplo. Nicolas sorriu levemente. É verdade, Anita, mas me responde. Por que então, no carnaval, os números de violência, abusos, traições e vícios disparam? Por que tantas pessoas entram em um estado de euforia e fazem coisas que, no resto do ano, jamais fariam? A plateia permaneceu em silêncio. Ivete desviou o olhar por um instante, mordendo o lábio. Por quê? Sei lá, é a energia do momento, né? As pessoas querem extravasar. Anita respondeu, agora sem tanta certeza. Nicolas respirou fundo. E quem será que está por trás dessa energia? A pergunta pairou no ar. Ivete mexeu no microfone pensativa. Anita riu, um pouco desconfortável. Peraí, você está insinuando que o diabo está ali, comandando o carnaval? Nicolas manteve o olhar firme. O diabo não precisa aparecer com chifres e um tridente. Ele só precisa criar um ambiente onde as pessoas estejam completamente vulneráveis, sem limites, sem barreiras morais. O carnaval é uma festa que incentiva a carne a dominar o espírito. E a Bíblia diz claramente que quando a carne governa, as consequências são destruição. Ivete respirou fundo e olhou para Nicolas. Você realmente acredita que existe uma guerra espiritual acontecendo ali? Que não é só festa? Ivete, me responde uma coisa. Você já sentiu um vazio depois de um show de carnaval? Depois de toda a euforia, já se pegou pensando, e agora? O que sobra depois disso tudo? Ivete ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos ficaram marejados. Anita virou o rosto para Ivete, surpresa. Sério, Veveta? Você nunca falou disso. Ivete riu nervosamente e enxugou os olhos rapidamente. Porque nunca quis pensar nisso, sabe? Sempre joguei esse sentimento para debaixo do tapete. Mas o Nicolas tem razão. O trio acaba, a multidão vai embora e sobra só um silêncio esquisito. Anita desviou o olhar, cruzando os braços novamente. Mas isso acontece com qualquer coisa intensa na vida. Depois de um grande show meu, eu também fico num vácuo emocional. Nicolas assentiu. Exato, porque nenhuma dessas coisas pode preencher o que só Deus pode preencher. A diferença é que o carnaval não é só um show. Ele é uma experiência coletiva de excesso, uma entrega total aos desejos sem limites. E quando você se entrega à carne sem restrição, o que sobra depois? A plateia ainda estava em silêncio. Ivete enxugou mais uma lágrima discreta e respirou fundo. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso assim. Nicolas olhou para Anita, que estava claramente desconfortável. E você, Anita? Você nunca sentiu esse vazio depois do carnaval? Nunca parou para pensar o que realmente fica depois que tudo acaba? Anita abriu a boca para responder, mas hesitou. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta imediata. O estúdio permaneceu em silêncio. Algo estava mudando. O estúdio estava carregado de um silêncio raro. Ivete Sangalo, ainda enxugando discretamente uma lágrima, olhava para Nicolas Ferreira como se estivesse repensando anos de sua vida. Anita, por outro lado, mantinha os braços cruzados, mas sua expressão já não era de resistência pura, era de quem estava sendo confrontada por algo que nunca havia considerado. Ela respirou fundo antes de responder à última pergunta de Nicolas. Tá, Nicolas, eu já senti esse vazio sim. Depois de um carnaval gigantesco, com milhões de pessoas na rua, depois de tanta festa, tanta energia, quando eu chego em casa e as luzes se apagam, às vezes eu sinto um negócio estranho. Tipo, e agora? Ivete virou-se para ela surpresa. Você nunca me falou isso, mulher. Anita riu sem humor e deu de ombros. Porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre achei que fosse só cansaço, que no dia seguinte ia passar. Nicolas olhou para ela com serenidade. Mas não passa, né? Anita desviou o olhar e ficou em silêncio por alguns segundos. Nicolas continuou. E sabe por quê? Porque nenhuma multidão, nenhum trio elétrico, nenhuma festa pode preencher esse espaço dentro de você. O carnaval promete alegria, mas deixa um rastro de vazio. Porque essa alegria é passageira, não vem de algo eterno. Ivete mordeu o lábio e olhou para Anita, como se estivesse esperando sua reação. Anita soltou um suspiro profundo antes de responder. E o que você está querendo dizer, Nicolas? Que eu devo parar de cantar no carnaval?
que eu joguei minha vida fora? Nicholas balançou a cabeça calmamente. Não, Anita. O que eu tô querendo dizer é que talvez Deus tenha um propósito maior para você e para Ivete do que apenas serem rainhas do carnaval. Talvez ele tenha te dado talento, te dado essa voz, essa influência, não para alimentar uma festa da carne, mas para algo muito maior. A plateia ficou em silêncio, absorvendo aquela frase. Ivete baixou o olhar, respirando fundo. Anita soltou uma risada nervosa, tentando quebrar a tensão. Ai, meu Deus, eu só queria um bate-papo e agora parece que tô num culto. A plateia soltou algumas risadas, mas a energia no estúdio ainda era intensa. Ivete passou a mão no rosto e falou baixinho. Mas será que ele não tem razão? Anita virou-se rapidamente para Ivete. O quê? Ivete suspirou e olhou para Nicholas. Será que a gente passou anos da nossa vida promovendo algo que, no fundo, nos afastava do que realmente importa? Nicholas olhou para Ivete com calma. Ivete, Deus não olha para o passado. Ele olha para o agora. O importante não é o que você fez antes, mas o que você vai fazer a partir daqui. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ivete, mas dessa vez ela não tentou esconder. Anita, por sua vez, ficou sem palavras. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta, uma defesa, uma brincadeira para sair da situação. Ela simplesmente ficou ali, absorvendo tudo. O silêncio do estúdio dizia mais do que qualquer palavra. O estúdio estava completamente diferente do que se imaginava no início da conversa. Não havia mais brincadeiras ou tentativas de desviar do assunto. Ivete Sangalo chorava silenciosamente, enquanto Anita, ainda sem palavras, olhava fixamente para Nicholas Ferreira, como se estivesse tentando encontrar uma forma de refutar o que acabara de ouvir. Ela respirou fundo, mexeu no cabelo e balançou a cabeça. Tá, você falou um monte de coisa aí, Nicholas. Mas o que você está sugerindo exatamente? Que eu largue tudo? Que eu pare de cantar? Que eu vire uma missionária? Nicholas sorriu levemente, mantendo o olhar sereno. Anita, eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Essa é uma decisão sua, mas eu estou aqui para te fazer enxergar que existe algo muito maior do que tudo isso. Você sente esse vazio porque a alegria do carnaval é passageira. Ela dura alguns dias e depois desaparece. Mas existe uma alegria que não acaba, que não depende de multidões, que não precisa de festas para existir. Anita estreitou os olhos, tentando entender melhor. E que alegria é essa? A presença de Deus. A resposta veio direta, sem rodeios. Ivete fechou os olhos, deixando escapar mais algumas lágrimas. Anita, por outro lado, ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia que ela não tinha uma resposta pronta, nem uma defesa. Nicholas continuou. O carnaval te deu fama, te deu reconhecimento, te deu dinheiro, mas ele te deu paz? Anita desviou o olhar. Um silêncio tomou conta do estúdio. Ivete, ainda emocionada, respirou fundo e falou em um tom mais baixo. Eu vou ser bem sincera aqui. Não deu. Nunca deu. Anita virou-se para Ivete, surpresa. Sério, Veveta? Você nunca falou disso antes. Ivete passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas. Porque eu nunca quis encarar. Sempre achei que essa sensação de vazio era normal, que fazia parte. Mas hoje, ouvindo tudo isso, eu percebo que não. Porque essa sensação não passa. Anita engoliu seco. Ela ainda tentava manter sua postura forte, mas estava claro que algo dentro dela estava balançado. Nicholas aproveitou o momento. Anita, você já percebeu como todo ano você precisa fazer algo maior no carnaval? Como se precisasse superar o anterior? Como se precisasse buscar mais e mais para preencher esse espaço? Anita desviou o olhar. Eu nunca pensei nisso desse jeito. Porque o vazio nunca se preenche com mais festa, com mais multidão, com mais shows. Ele só se preenche com algo eterno. A câmera focou em Anita, que agora parecia realmente tocada, e depois em Ivete, que já não escondia mais sua emoção. Então o que eu faço, Nicholas? Ivete perguntou, sua voz embargada. Nicholas sorriu levemente. Isso é entre você e Deus, Ivete. Mas talvez esse seja o começo de algo novo. A plateia estava completamente em silêncio, sentindo que algo grandioso estava acontecendo ali. E a conversa ainda não tinha terminado. O estúdio continuava em silêncio. Ivete Sangalo, ainda emocionada, respirou fundo antes de olhar para Nicholas Ferreira.
Eu sinto que essa conversa não foi por acaso. Talvez eu realmente precise refletir sobre tudo isso. Anita, ainda com a expressão séria, balançou a cabeça lentamente. Eu não sei no que isso vai dar, mas uma coisa eu admito. Eu nunca tinha pensado no carnaval desse jeito. Nicholas sorriu levemente. E talvez esse seja o primeiro passo. Deus sempre encontra um jeito de falar com a gente. Ivete enxugou os olhos, ainda processando tudo. Nicholas, obrigada por essa conversa. Eu achei que ia ser só mais um papo sobre carnaval, mas foi muito mais que isso. Anita respirou fundo, pensativa. Bom, no mínimo você me fez questionar algumas coisas. E isso já é raro. A plateia começou a aplaudir. O carnaval nunca mais seria o mesmo para elas. O ambiente do estúdio estava impregnado de uma emoção palpável. Um silêncio que falava mais que 1000 palavras. Após horas de uma conversa intensa, o clima entre Nicholas, Anita e Ivete havia se transformado de diversão para profunda reflexão. As luzes suavizaram, deixando o cenário com uma aura quase meditativa, e o trio se preparava para as palavras finais. Nicholas respirou fundo, olhando com sinceridade para Ivete e Anita. Sua voz, antes firme e provocadora, agora soava serena e cheia de compaixão. Eu sei que o carnaval sempre foi sinônimo de alegria, de energia e de expressão popular. Mas hoje, o que quero que vocês levem daqui é a ideia de que, por trás da euforia, pode existir um vazio que só pode ser preenchido com algo que transcende o efêmero. Ele fez uma pausa, permitindo que o silêncio absorvesse suas palavras. Os olhos de Ivete brilhavam com lágrimas contidas, e Anita observava, absorvendo cada sílaba. Não estou aqui para dizer que a festa em si é ruim ou que a arte e a cultura não merecem ser celebradas, mas acredito que o carnaval, com toda a sua beleza, carrega em suas raízes uma herança de excessos e libertinagem que pode desviar a atenção do que realmente importa: a nossa conexão com o divino e com nossos próprios corações. Nicholas olhou para Ivete, sua expressão suavizando ainda mais. Ivete, sua voz, sua presença no carnaval e na vida das pessoas são incríveis. Mas eu te pergunto, será que, no meio de tanta festa, você já parou para sentir se, por vezes, esse brilho se apaga e sobra um vazio? Ivete, com lágrimas rolando silenciosamente, respondeu num tom trêmulo. Eu já senti. Depois do agito, quando a multidão se dispersa, às vezes parece que tudo o que resta é um silêncio que pesa, algo que não se pode preencher só com aplausos e festejos. Anita, com um olhar intenso e um misto de surpresa e vulnerabilidade, complementou. Nunca pensei que ouvir isso poderia me atingir assim. Sempre vi o carnaval como a nossa maior celebração. Mas talvez haja uma parte de mim que precisa de algo mais profundo, algo que vá além do efêmero. Nicholas assentiu, com a voz carregada de esperança. Exatamente! Eu não estou dizendo que devemos abandonar a festa, mas que precisamos olhar além das aparências. Que ao celebrar, possamos também buscar um propósito maior, um sentido que nos complete de verdade. Que possamos transformar o que é passageiro em algo duradouro, guiados por valores que nos elevem. O estúdio permaneceu em silêncio enquanto o peso das palavras de Nicholas se espalhava pelo ambiente. Ivete enxugou as lágrimas e, pela primeira vez naquela noite, sorriu com uma mistura de emoção e entendimento. Sabe, Nicholas, essa conversa me abriu os olhos. Hoje, eu vejo que, além de cantar e festejar, preciso buscar um equilíbrio, uma paz interior que vá além da folia. Obrigada por me fazer refletir. Anita, ainda pensativa, completou. Eu também. Talvez seja a hora de repensar e buscar algo que realmente preencha nossa alma. Nicholas sorriu calorosamente e concluiu. O importante é que, juntos, possamos construir um caminho onde a alegria e a verdade caminhem lado a lado, onde possamos celebrar sem nos perder e encontrar a verdadeira luz que nos guia. A câmera capturou os rostos emocionados dos três, enquanto a luz diminuía lentamente, encerrando a noite com um sentimento de renovação e reflexão. O público, em silêncio reverente,
absorvia cada palavra, sabendo que aquela conversa havia deixado uma marca profunda em seus corações.